eu diferente da turma aqui, a minha formação é a formação mais na área de gestão administrativa, então eu sou formado em contabilidade, sou pós-graduado na área de finanças, controladoria, auditoria, pós-graduado pela FGV também em gestão estratégica empresarial. Há 15 anos praticamente a gente trabalha com gestão, mais especificamente na linha de automação comercial. Então, nós começamos em 2003 com a solução informática, inicialmente trabalhando com manutenção de computador, formatação, toda essa parte, depois migrando para a parte comercial, fornecendo equipamento e, por consequência, em função de ver uma necessidade do mercado e ter constantes solicitações, a gente acabou entrando no mercado de software. Meu sócio veio do Mato Grosso do Sul e a gente começou a trabalhar na linha de desenvolvimento de sistemas. Hoje, a área de sistemas acabou ficando maior do que a área de equipamentos, em função da própria mudança de tecnologia, quer dizer, mudou muitas coisas nesses 15 anos. Então, nós temos mais de 10 anos aí desenvolvendo atividade de consultoria de TI e automação comercial. A ideia aqui, gente, diferente um pouco da segunda etapa do coisa, não é falar sobre programação, não é falar sobre linguagem, é tentar dar parecer um pouquinho o que é automação, porque é uma visão que o teu cliente ou que o empresário tem que ter, entendeu? Por que fazer essa automação? Eu vou passar um pouco rápido dessa parte e depois vou falar um pouquinho na linha de mobile, quer dizer, a parte de desenvolvimento mobile, e citando inclusive dois cases que a gente tem na solução, que são duas aplicações que a gente tem hoje na Play Store, né? Uma com uma tecnologia, com uma ideia que a gente acredita ser revolucionária, e uma outra com uma ideia um pouco menos revolucionária, e a gente vê as diferenças e as dificuldades de você conseguir ocupar esse espaço e fazer viralizar, vamos falar assim, essa ideia. Né? Então, primeiramente, por que automatizar? Por que o comerciante tem que automatizar? Hoje em dia ninguém inicia automação. Né? Primeiramente, por questões de exigências fiscais. Então, o fisco, o governo cada dia mais está exigindo mais coisa, mais informação das empresas. Se isso não tiver otimizado, não tiver automatizado, é impossível a empresa conseguir atender essas exigências aí. NFCE, NFE, SPED e outras N coisas que a gente tem que apresentar hoje em dia, e as empresas têm que apresentar. A automação ela vai trazer para o comerciante a rapidez de tomar a decisão. Então, quer dizer, um mundo globalizado, todo mundo ligado, 24 horas por dia, é WhatsApp, é G1, é Facebook e tudo mais, quer dizer, a velocidade da informação é muito grande. E hoje, uma bobeada que você dá, dependendo da situação, se de repente você perde o time e perde o bonde da história e acaba ficando para trás. Né? Ele te dá a agilidade do atendimento, então a automação, o processo fica todo ele bem desenhado, fica muito mais fácil você atender seus clientes e tudo mais. Você consegue reduzir seus custos operacionais, quer dizer, o custo do empresariado ele reduz porque vai precisar de menos gente. A máquina vai estar fazendo o serviço para ele, a parte complicada, vamos dizer, a máquina faz. E a imagem do estabelecimento mais moderna. Quer dizer, você chega num restaurante, vamos dizer assim, o cara está ali com um papelzinho, tira ali, vai lá e pede, demora, quer dizer, e você chega num outro estabelecimento que o cara já está ali com o tablet na mão fazendo o seu pedido, quer dizer, a imagem que se tem desse estabelecimento é de modernidade. E eu costumo dizer o seguinte, a gente quer sempre estar andando, ou quer sempre estar no lugar melhor, no lugar da moda, no lugar onde é mais chique e tudo mais. Então, quer dizer, se você, como empresário ou como empreendedor, não tiver ligado nisso, em modernidade, em comodidade, uma série de fatores que a gente tem que analisar na hora de estruturar o negócio, com certeza você não vai ser o preterido. Né? A gente tem uma série de comércios aí, tanto em Tangará quanto na Barra do Bugre, com certeza tem um que é preferido da galera. E aí cada um tem sua estratégia. Lógico, tem alguns que ficam cheios porque a política do cara é preço, o outro ele quer dar um espaço mais confortável. E cada um tem uma estratégia de coisa para poder encher o estabelecimento. Mas esse processo de automação facilita a vida do gestor, facilita a vida do usuário, agiliza a vida do usuário e tudo mais. Né? Então, quais são os objetivos da automação comercial para o empresário de maneira geral? Você minimizar erro, então você acaba com redigitação, transcrição de informação, você captura automaticamente dado, você monitora as atividades de desempenho. Então, quer dizer, você começa a fazer uma coisa que a gente chama
na auditoria de segregação de função, quer dizer, a partir do momento que eu consigo controlar cada etapa e a máquina auxilia, eu consigo definir muito bem definida a função de cada um, e isso acaba dando mais segurança, tanto no processo quanto para o gestor, quer dizer, eu começo a evitar erro humano. Se o usuário está ali e tem que digitar sempre a mesma coisa, a chance dele errar é muito menor do que um cara que tem que fazer todo um processo complexo e tudo mais. Ele acaba se especializando naquilo ali. Então, com isso, você racionaliza o processo. Você começa a eliminar a tarefa redundante, diminuir a circulação física de documento, papel, né? Começa a tudo ficar meio eletrônico, web, jogar isso para a nuvem, essa é a ideia hoje em dia. Reduz tempo de espera e agilidade de atendimento, então você consegue controlar melhor a linha de produção quando você tem um estabelecimento que produz, no caso do restaurante, vamos voltar no restaurante, quer dizer, o pessoal da cozinha consegue se organizar melhor, consegue ajustar melhor isso aí, né? Você elimina pontos de estrangulamento, quer dizer, uma vez que você conhece o processo, essa informação vem para ti em tempo, quase que em tempo real, você consegue ajustar a sua linha de produção para não ter estrangulamento. E consegue também integrar as atividades com fornecedores, quer dizer, nas empresas de menor porte, um pouco mais difícil, mas na hora que você começa a pegar porte médio, porte e porte grande, quer dizer, essa integração do B2B aí, dos fornecedores, é 100% integrada, quer dizer, a logística toda ela ajustada para que sistematicamente cada vez recebendo informação já consiga fazer todos os seus suprimentos e não tenha problema. O aproveitamento da informação, quer dizer, se você está tudo automatizado, tudo dentro do sistema, né? Não adianta nada a gente ter sistema também se a gente não tem dados dentro dele. É muito bonito o computador, o cara compra lá um i7 ou compra um servidor, monta toda a estrutura de cabeamento estruturado e tudo mais, mas ninguém lança nada no sistema. Quer dizer, vai adiantar o quê? O que esse cara vai ter? Não vai ter nada. Ele vai ter uma etapa do processo, de repente, sendo feita, mas o mais importante que eu acho, e o que o menos o empresariado brasileiro usa, é a parte de gestão. Então, por experiência nossa própria, hoje a gente tem aí, vamos ter aí em torno de 700 clientes, e eu sou capaz de contar na mão, nos dedos de uma mão, no máximo duas mãos, quem são os clientes que fazem todo o controle do processo. Quem controla o estoque direitinho, quem usa a informação de volume de venda para fazer tomada de decisão, quem confere, quem faz, quer dizer, são pouquíssimas empresas. Isso é o perfil do empresariado nosso. O cara começa a empreender, perdi o emprego, vou montar um negócio. Aí começa, o negócio vai crescendo, mas ele acaba continuando com a mesma cabeça que ele tinha. Até um dia que tem uma crise, que o negócio aperta, começa a faltar dinheiro e falou, para que está errado? Ou ele... É aquela velha história, se você jogar o saco na água quente, ele pula. Se você jogar na água fria e esquentar a água, ele vai ali até... Então esse é o empresariado que a gente tem muitas vezes aqui no nosso país, entendeu? Então ele vai aproveitar melhor a informação para poder fazer interação, armazenamento correto e seguro da informação para o nosso futuro, quer dizer, para tomar a decisão, para fazer planejamento e tudo mais, e uma melhor interação e comunicação com os clientes. Quais são os benefícios da automação comercial para empresas no meio geral? Uma gestão mais efetiva, né? Você consegue ter um controle financeiro e fluxo de caixa melhor, você consegue ter melhores informações para negociação com fornecedores e clientes, você consegue ter uma imagem melhor com relação a fornecedores e clientes. Hoje em dia, essa questão de imagem é uma coisa que a gente vê bastante, no final, vou até comentar no vídeo de companhia do mobile. Hoje em dia, o consumidor, o usuário, é muito crítico. Então, com rede social, com Instagram, tudo mais, cara, o usuário não perdoa. Se ele pegou o seu aplicativo, pediu alguma coisa da sua empresa e não funcionou para ele, bicho, você pode saber, você pode ter certeza que ele vai te classificar como esteira, ele vai meter a boca, ou vai postar no Facebook, quer dizer, isso para a empresa é péssimo. Porque para cada um que fala mal, ele vai contar para mais 5, 6, entendeu? Se a experiência dele não foi boa, ele vai contar com um monte de gente. E o que é pior, eu tive uma situação agora esses dias recente, do aplicativo nosso, quer dizer, o aplicativo está na web, tem um manualzinho, é super simples de usar, o cara não conseguiu fazer, em vez de olhar no manual, ele foi lá e me deu uma estrela. Pô, para poder deletar tem que fazer, tem que pagar, não sei o quê. Eu peguei e mandei para ele, falei, cara, não tem que pagar, você faz assim, faz assado. Mas ele não voltou lá e retratou, e voltou lá e voltou a classificação, quer dizer, está lá uma estrelinha na minha avaliação. Então, quer dizer, o consumidor hoje é muito crítico e
bota a boca no trombone de maneira geral, entendeu? Quer dizer, esse negócio está conectado o tempo inteiro, você está aqui, vê um negócio errado, você já tira a foto e já manda. Na pior das hipóteses, vai mandar no WhatsApp. Você pode até não postar no grupo, mas no grupo que você está ali, você vai postar ali para o pessoal fazer. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de imagem da empresa junto ao mercado, junto ao cliente, entendeu? A questão de produtividade, que é um dos benefícios que a gente já falou, né? Quer dizer, se você tem melhor produtividade funcional, economia de tempo, esse cara está mais disponível para fazer o que ele tem que fazer. Então, se ele é vendedor, ele vai estar com mais tempo disponível para fazer vendas. Se ele é financeiro, ele vai estar com mais tempo disponível para focar em vendas. Se ele é programador, ele vai estar com mais tempo disponível para desenvolver atividade de programação e conseguir concluir as tarefas dele em tempo hábil, né? Mais agilidade para mudança de ambiente. Quer dizer, se eu preciso tomar uma decisão, estou vendo que a condução do meu negócio não está no rumo certo, ou eu preciso mudar um pouco a minha estratégia, se eu tenho essa automação e tenho essa informação na mão, fica mais fácil fazer essa mudança do que se eu não tenho toda na mão. Melhora a qualidade, então, quer dizer, eu começo a ter condições de ter KPIs de qualidade de atendimento, qualidade de serviço, tempo de atendimento, consigo definir, achar onde está o meu gargalo e reduzir erros. E essa automação, como é que a gente paga essa automação? Como é que o cliente nosso, como é que ela se paga? A automação se paga, o investimento que ele faz, uma redução substancial nos níveis de estoque, quer dizer, tendo uma melhor gestão de estoque, ele não precisa estocar muito, ele começa a trabalhar. Acho que a turma toda aqui é novinha. Hoje em dia nem sei se a gente estuda falando de just in time, né? Just in time era na época de faculdade, quer dizer, onde as montadoras começaram a trabalhar com estoque zero. Eu morava em Minas, você ia na fábrica da Fiat, era o tempo inteiro, o caminhão entrando e saindo, quer dizer, o pessoal trabalhava com estoque da produção daquele dia, 2 dias no máximo, quer dizer, não tem mais esse negócio, você vai lá, baixa o estoque aqui, manda aqui um caminhão de tinta e deixa aqui que eu vou produzir o mês inteiro. Não, é tudo tempo real. Por que é tempo real? Por que é redução de estoque? Porque a redução de estoque é dinheiro. Quer dizer, se o dinheiro está parado, você vai lá dentro do depósito da empresa que tu trabalha, tem lá um monte de caixa empilhada lá, com certeza, ou esse cara já pagou essa caixa ou ele está devendo essa caixa. Então, quer dizer, é dinheiro que está parado ali, que podia estar sendo usado e está girando, está gerando receita para a empresa, entendeu? Com automação, você consegue visualizar e reduzir itens obsoletos ou itens com pouco giro. Então, a gente tem, por exemplo, uma informação que o pessoal de repente fala, mas para quê? A nível de relatório, tem sistema, quais foram os itens que não foram vendidos. Mas por que eu quero relatório de item não vendido? Eu quero saber o que eu estou vendendo. Não. Você tem que tirar um relatório, você tem que ter informação do que você não está vendendo. Por quê? Por que não está vendendo? Você poder ir lá e observar o que está acontecendo de errado no seu processo. Entendeu? Será que esse produto está jogado no fundo lá e não tá, o cliente não está vendo? Será que ele está com preço fora de mercado? Então, quer dizer, na gestão de estoque, essa questão de item obsoleto, item que não está girando, é importantíssimo, até mesmo para ele falar assim, vou vender esse aqui pela metade do preço. Essa semana passada eu estava num cliente meu em Cuiabá e ele estava falando exatamente isso aqui. Ele, pra você ter ideia, é um restaurante com um conceito totalmente diferente, é um restaurante todo voltado para o socialmente correto, quer dizer, é só comida orgânica, toda a estruturação do restaurante foi montada com base em material reciclável. Então, assim, não tem nada que não seja orgânico lá, voltado para o mercado orgânico e vegano. E aí eu lá com um cliente que falou, putz, chegou esse dia agora que eu fui ver, eu estava com um mundaréu de cerveja, umas cervejas especiais com goiaba, um negócio bem diferente, e tudo para vender. Já tínhamos perdido quase 10 mil reais de produto vencido. E aí na hora que nós fomos ver que assustamos, estava chegando mais uma leva, quer dizer, pegando esses produtos vencidos todos, pusemos metade do preço, uma semana vendeu tudo. Quer dizer, o cara ganhou dinheiro, não, mas ele deixou de perder, porque imagina ele perder essa. Na primeira leva ele perdeu porque ele falou quase 10 mil reais de produtos, que são produtos com valor agregado alto. Nessa linha de orgânicos você tem pouquíssimos fornecedores, é um produto muito mais trabalhado, um produto com validade mais curta. Então, quer dizer, se você tem a informação na mão, você consegue tomar a decisão rápida e não deixar a coisa acontecer, porque depois que venceu, venceu. Você pode levar para casa e consumir, de repente, se estiver bom ainda, tudo mais, você não pode mais vender, né? Você reduz na área financeira, você reduz a taxa de inadimplência, então você consegue ter uma gestão financeira melhor também do seu negócio. O sistema te informando, o cara está com conta vencido, o cara está, né, fica mais fácil. A redução de itens fora de moda ou vencidos, que eu estava falando agora, entendeu?
e redução da margem de roubos e desvios. Quer dizer, com automação e com a segregação de função, você consegue segmentar a função de cada um e, consequentemente, você reduzir esse problema de desvio de roubo da empresa. Por quê? Como cada um faz uma coisa e para que eu consiga autorizar uma operação, para consiga fazer uma operação, alguém tem que autorizar. Para essa pessoa poder fazer qualquer coisa errada, ela tem que estar com 2, 3, 4 coniventes. Quer dizer, a empresa inteira tem que estar cobertando. Se você não tem automação, se você não tem essa documentação, não tem esse registro aí, quer dizer, o cara rasga o papel, solta, joga fora e ninguém fica nem sabendo, mas só um tempo depois, entendeu? Algumas perguntas que a gente sempre faz com o empresariado, sempre faz quando a gente vai falar de automação, quer dizer, sempre deu certo. O que mudar? É aquela questão que eu falei do saco lá, quando você põe o saco na água fria e começa a esquentar a água, né? A gente tem uma série de clientes que, o cara fala, mas eu estou aqui há 20 anos, agora vem meu filho, ele acha que sabe tudo, não sei o quê, já quer mudar tudo. E realmente, a gente tem uma séria resistência ao fator mudança, quer dizer, eles falam, vamos mudar? Para mudar de casa é um quarto, quem já muda de casa sabe trabalhar em riqueza. Então, assim, a tendência do empresário é se manter onde ele está, não estou bem assim e tudo mais, até o dia que a coisa começa a dar para trás. Aí, quer dizer, começou a ter problema, começou a faltar dinheiro, o empresariado, peraí, tem alguma coisa errada, vamos começar a investigar, vamos começar a ver o que está acontecendo, o que eu preciso mudar, onde que eu estou errando. Quer dizer, aí alguns contratos de consultoria, outros contratos não sei o quê, e vão tentando se ajustar e fazer. Mas essa aqui é uma pergunta que a gente entende bastante, escuta bastante. Outra pergunta que a gente escuta muito, eu não entendo nada de informática. Quer dizer, quando a gente fala de uma geração mais nova, da geração mais nova, toda ela foi nascida e criada na informática. A geração agora que está vindo agora, que está na faixa dos 10 anos, já foi nascido na era touch. Então, quer dizer, é uma coisa normal, é o dia a dia, quer dizer, o touch, o mobile. Agora você pega aí hoje uma pessoa de 50, 60 anos de idade e vai falar com ela de automatizar o estabelecimento dela. Então, a gente já teve situações aí de funcionário me ligar e falou, Chicão, cara, aqui vai ser foda, a dona Felicidade não sabe nem ligar o computador, vai ter que ficar aqui para ela conseguir, quer dizer, você tem que ajustar quem faz a implantação, né, Flávio? Tem lugar que chega lá, o cara é ninja, sabe? Tem uns que são ninja demais, te atrapalha porque acha que sabe tudo, ou você chega lá, o cara não sabe fazer nada. E aí, quer dizer, tem um receio muito grande. Pô, eu não entendo nada de informática, eu vou automatizar, e aí, o que eu vou fazer depois? Será que eu vou conseguir fazer? Será que vai dar certo? Né? Então, esse aqui é uma grande dúvida e um grande problema, muitas vezes, que a gente conseguir pôr na cabeça do cara que tem que fazer. Outra impressão, vou ter que mudar tudo aqui dentro da minha empresa, quer dizer, vou ter que refazer tudo, ficar tudo para cima. Não, a ideia não é essa. A ideia é melhorar o processo dele, a ideia é orientar, tem que fazer, definir processos, quer dizer, tudo dentro da empresa tem que ter um princípio, um meio e um fim, né? E aí você definiu essa rotina de processo, essa rotina de trabalho, quer dizer, vai chegar e vai ajudar dentro do sistema. É a mesma coisa que você está desenvolvendo, né? Quer dizer, você tem que definir todo o seu processo, começando do início, com as N variáveis, com os seus ifs lá, se acontecer isso, eu faço aquilo. E indiferente disso, num processo dentro de uma empresa, num processo administrativo, num processo financeiro, num processo de venda, é a mesma coisa. Quer dizer, como é que é o processo de venda? Chegou um cliente na tua empresa, você vai levantar, vai dar bom dia, vai perguntar o que ele quer, é um processo. E você tem que estruturar isso aí de uma maneira que seja agradável para o teu cliente, que você consiga passar confiança. E aí, assim, muitas vezes o cara tem que mudar muita coisa realmente. Então não adianta ele querer achar que ele vai pôr um computador lá, que ele vai pôr um sistema lá e vai começar a aparecer do nada, vai dar resultado. Ele tem que mudar algumas coisas sim. Será que os clientes vão se acostumar? É uma outra pergunta que tem. Essa parte que eu costumo dizer que é a parte mais fácil que a gente tem. O cliente se acostuma com melhoria muito fácil. Muito fácil mesmo. A gente teve já, há uns anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com transação eletrônica, seria os técnicos que pedem no supermercado, quer dizer, hoje, aqui na região nossa tem muito pouco. Normalmente você vai e os caras estão com aquelas maquininhas de cartão de crédito. Mas onde você vai no supermercado maior, que ele tem um padzinho fixado junto com o caixa, que terminou lá e passou ali, se você pegar um supermercado desse, que tem o DEF utilizando, e parar esse DEF um dia que esse cara estiver aqui no balcão, esse cara dá as caras direto.
Ele vai, primeira vez que ele te vê, pô, mas não sei o que, não está funcionando esse negócio. Quer dizer, a vida inteira, você pega, por exemplo, cliente de Tangará, o supermercado Prudente, Mini Massa, chegava lá, fazia a compra, aí você ia passar o cartão, vem cá, senhor, você ia lá com o funcionário, lá na mesinha, passava o cartão na maquineta, voltava, aí tinha vez se o cartão não passava, a fila está parada, quer dizer, imagina isso dentro de processo. Aí o Big Master foi lá e pôs o Big Test. Se você chegar lá um dia e não estiver funcionando, você vai achar ruim. Então, quer dizer, o cliente ele acostuma muito fácil com isso. Por quê? Porque a automação traz para ele comodidade, traz para ele agilidade, traz para ele uma série de benefícios e que ele acaba percebendo e acaba acostumando com isso, entendeu? Por onde eu começo? É uma outra pergunta que sempre a gente faz. E isso aqui, em alguns momentos, eu costumo dizer ao cliente, costumo passar para os clientes que não adianta ele querer achar que ele vai fazer tudo de uma vez só. Então, mais uma vez, na linha de controle de estoque de restaurante, o cara começa a querer controlar estoque. Quando a gente vai para os restaurantes maiores, eu esse ano me mudei para Cuiabá, a gente tem a sede da empresa aqui, então com o filial em Cuiabá. E aí eu comecei a trabalhar com outro, não vou falar outro nível, mas um outro tipo de empresariado. Quer dizer, diferente um pouco do interior, alguns comerciantes do Cuiabá já estão num nível de gestão muito mais avançado, muito diferente do que a gente está acostumado aqui. Então, lá para vocês terem uma ideia, em restaurante os caras, todos os dias o cara confere estoque. O restaurante fechou às 11h30, os caras vão lá, conta tudo que está na geladeira, no dia seguinte está na mão do administrativo para ver se deu full de estoque, se não deu full de estoque. A gente sempre tinha pergunta, pô, mas como é que eu faço para contar e tudo mais? Eu falo, gente, não tente começar a controlar estoque tudo de uma vez só. Então, escolha um ponto onde você vai começar, comece a implementar e vai fazendo por etapas. Quer dizer, eu vou implementar vendas, implementa venda, implementa financeiro e aos poucos você vai. Por quê? Normalmente, quando você faz uma implantação no sistema, você tem o tempo de adaptação do seu cliente. Quer dizer, você tem o tempo que ele vai absorver a informação, que ele vai errar, que ele vai fazer um monte de coisa. Então, se o cara nunca teve automação, sem implantar o sistema e falar assim, agora vamos contar o estoque hoje para a gente começar tudo redondinho, vocês podem ter certeza, daqui a uma semana você vai voltar lá, vai ter um monte de full de estoque, vai ter um monte de coisa errada, e esse cara vai se frustrar. Quer dizer, falar, putz, deu um maior trabalhão para fazer um monte de coisa, já está tudo errado. Quer dizer, então a gente tem que orientar ele